Lucas 7, no versículo 18. Lucas 7, 18. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Só até aqui. Vamos fazer mais uma oração? Pai, estamos nessa noite diante da Tua Palavra. Deus, e te pedimos que ela seja o que ela é. Essa espada de 2 gumes que corta e divide a nossa alma e o nosso espírito, as juntas e as medulas. Ela é um martelo que esmiuça a penha. Meu Deus, e queremos te pedir que a Tua Palavra fale conosco hoje. Deus, que as barreiras do nosso coração venham cair, que nós possamos nos aproximar do Senhor com uma disposição alegre, uma disposição aberta para receber aquilo que o Senhor tem a nos dar. Em nome de Jesus, cai sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, o tema da minha mensagem, Léo, é quando Deus te frustra. Quando Deus te frustra, tá? Já é uma coisa interessante, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas Deus não nos frustra, né? Nós nos frustramos com Deus, muitas vezes. Frustração é uma coisa interessante a gente pensar. Porque a frustração é quando a gente espera algo de alguém, de alguma situação, e de repente aquilo ali não acontece. Como nós ficamos? Frustrados. Vou contar uma experiência assim, que algumas pessoas mais próximas de mim acompanharam, que aconteceu recentemente. Um exemplo de frustração. Os irmãos devem saber o quanto eu e meu pai gostamos de café, certo? Eu acho que alguns já sabem dessa informação. Nós somos apaixonados por café. E eu pedi pela internet um kit de degustação de cafés especiais, essas semanas para trás. Pedi esse kit, estava ansioso, a gente ia fazer uma noite de provar café lá em casa e tal, ia chamar alguns amigos. E eu estava super empolgado para esse café chegar. E eu ficava lá o tempo todo acompanhando no rastreio do correio. O objeto saiu para entrega, o objeto tal, não sei o quê. E aí, toda vez, na primeira vez que saiu para entrega, eu fiquei ansioso, fiquei em casa esperando, quase que perto do interfone. E aí, de repente, aparece a mensagem assim, o endereço estava incorreto. Aí a frustração bateu. Não é possível, estava ansioso, ia provar o café hoje, e aí o endereço estava incorreto. Aí, no outro dia, sai para entrega de novo. Eu em casa, toda a minha família, a gente em casa, na hora do almoço, aparece a mensagem lá. Não tinha ninguém em casa para receber a encomenda. E eu, nossa Deus. E a frustração só foi adiando. O pessoal foi percebendo que eu estava ficando frustrado com aquilo. A frustração é isso. Você espera que algo aconteça e aquela coisa não acontece. Piora um pouco quando é com pessoas. Aqui foi um café, não é nada demais. Mas e quando é com uma pessoa? Quando você esperava certo comportamento de alguém e essa pessoa te frustra. Você tinha expectativa que a pessoa agisse de um jeito e aquela pessoa te frustra. Mas e Deus? Será que é possível se frustrar com Deus? Deus que é inerrante, não erra. Deus que é infalível, não falha. Todas as suas promessas vão se cumprir. É possível se frustrar com Deus? Será? Será que é possível se frustrar com Deus? Bom, João Batista se frustrou. João Batista esperava algo de Cristo.
E naquele momento, ele se frustrou com Jesus. O que causa essa frustração com Deus? Como lidar com ela? Como se proteger desse mal? É sobre isso que eu quero falar hoje. Como lidar com a frustração com Deus? Como se proteger da frustração com Deus? Eu queria começar falando um pouco sobre João Batista. Porque quando a gente pensa assim, nossa, ele se frustrou com Deus, ele se frustrou com Cristo, ele não devia ser muito crente. Pelo contrário, João Batista foi uma das pessoas mais elogiadas por Jesus. Jesus, inclusive, chegou a falar que entre os nascidos de mulher, não havia nenhum maior do que João Batista, até aquele momento. Imagina, todas as pessoas que nasceram de Adão até Jesus, até João Batista, nenhum deles era maior que João Batista. E Abraão não era maior que João Batista. E Moisés não era maior que João Batista. E Davi não era maior que João Batista. Dentre os nascidos de mulher, não havia nenhum maior do que João Batista. João Batista era, de fato, um homem de Deus. João Batista era um homem de Deus. O seu nascimento foi anunciado por um anjo. Você pode acompanhar essa história lá em Lucas 1. E desde o ventre, ele foi cheio do Espírito Santo. Se você quiser abrir rapidinho lá em Lucas 1,15, voltar algumas páginas da sua Bíblia. Nós buscamos, irmãos, o enchimento do Espírito Santo, e devemos buscar esse enchimento do Espírito Santo. Isso é salutar. Mas João Batista nem precisou buscar, olha isso. Pois ele será grande diante do Senhor. Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Imagina, o menino já nasceu orando em línguas, brincadeira, a gente não sabe se ele nasceu orando em línguas, mas ele nasceu cheio do Espírito Santo, desde o ventre, desde a barriga da mãe dele, o Espírito Santo já estava com ele. Ele abandonou em um dado momento da vida dele a carreira sacerdotal, porque eu não sei se você se lembra, mas ele era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote de Deus, que oficiava no templo. Inclusive, a história do nascimento de João Batista é essa. Zacarias entrou no templo para servir a Deus, para ministrar ao Senhor, e lá naquele momento um anjo aparece para ele, para Zacarias, e anuncia o nascimento de João Batista. Vocês sabem a história. Zacarias não acredita, ele acaba ficando mudo por punição do anjo, punição de Deus, na verdade. Mas aí nasce João Batista. E era para ele ter uma carreira sacerdotal, igualmente ao pai. O pai era sacerdote, e ele deveria ser sacerdote. Mas em algum momento aquilo deixa de ser o alvo de João Batista. João Batista deixa a carreira sacerdotal e vai para onde? Para o deserto. Ele vai para o deserto, para o anonimato. E para que ele vai para o deserto? Ele vai para o deserto para buscar a Deus. Ele vai para o deserto para buscar a Deus. Esse homem, ele abandonou uma carreira promissora de sacerdote e ele decidiu ir para o deserto. Longe, ao invés de uma estola sacerdotal de linho, João Batista usava roupa de camelo. Ao invés de uma porção do sacrifício, João Batista comia gafanhotos. Esse era João Batista. João Batista era um homem, um asceta, um homem abnegado, que deixou tudo para servir ao Senhor, e para ouvir o Senhor, para ter intimidade com Deus. E lá no deserto, ele começa a receber revelações sobre o seu próprio ministério, e sobre o ministério do Cristo, que haveria de vir. João Batista, ele tinha uma precisão profética incomum ao seu tempo. Quando eles perguntaram para ele: você é o Cristo? Quem se lembra desse momento? Perguntaram para João Batista: você é o quê? O que você diz de si mesmo? Você é o Cristo? Não, não sou o Cristo. Você é Elias? Não, não sou Elias. Quem que você é então? Ele sabia: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Ele sabia quem ele era. Ele tinha firmeza no seu propósito. Eu sou a voz que clama no deserto. Mas não só isso. Ele tinha firmeza naquilo que ele sabia sobre o Cristo.
Quando Jesus vem passando em um dado momento, na verdade, vamos abrir esse texto, eu acho melhor. João 1, 29, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim, vem um homem que é mais importante que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Olha o nível das informações que João tinha. João tinha informações sobre o propósito do Messias. Ele olhou para Jesus e ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que Jesus, em um dado momento, ele perguntou para os discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é isso, uns dizem que você é aquilo. João Batista, muito antes disso, já sabia exatamente quem Jesus era. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que mais ele sabia. Ele sabia sobre a divindade de Jesus. Porque eu não sei se você linkou os fatos, mas João Batista nasceu primeiro que Jesus. Ele era mais velho que Jesus. E ainda assim ele diz: porque ele já existia antes de mim. Olha o nível de revelação desse homem. Muito antes de Pedro falar que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, João Batista já declarava que ele era Deus, existente antes de todos. João Batista entendia isso. Era um homem de clareza profética. Ele sabia que o seu ministério era preparar o caminho para a vinda de Jesus. Mas aí a gente olha para esse João de Lucas 7, e a gente vê um João bem diferente. Para começar, João, nesse episódio de Lucas 7, ele estava onde? Na cadeia, preso. Já não era mais aquele João Batista viril, que batizava por horas no Rio Jordão. Era um João Batista preso, enfraquecido. João Batista agora estava preso. Só para tomar nota, ele foi preso porque ele acusou Herodes de estar com a mulher de seu irmão, o que Herodes de fato estava, né? E aí Herodes não gostou do que ele falou e colocou ele na cadeia, mas tinha medo de fazer alguma coisa com ele por causa da opinião popular. Num dado momento, assim, já adiantando para o final da história, João Batista ele é morto por causa de Herodias, que manda a sua filha Salomé. A filha Salomé faz uma dança, e aí, quando termina a dança, Herodes promete que faria qualquer coisa que ela pedisse, e aí, por influência de Herodias, ela pede a cabeça de João numa bandeja, e João morre. Essa é a história de João Batista. E João Batista, nesse momento, estava preso. E os discípulos dele chegam para ele e começam a contar aquilo que eles tinham visto e ouvido a respeito de Jesus. Até porque eu não sei se vocês se lembram, mas vários discípulos de João desertaram de João a pedido do próprio João. Eles deixaram de seguir a João a pedido do próprio João e passaram a seguir Jesus. Então, nesse momento, eles vão até a prisão em que João se encontrava e começam a contar para ele aquilo que Jesus estava fazendo. Aqui diz aquelas coisas, e mais especificamente seria as pregações de Jesus, a cura do servo do centurião e a ressurreição do filho de uma viúva. Eles vão e contam essas coisas para João Batista. E alguma coisa acontece com João. Alguma coisa acontece com João. E ele questiona aquilo que ele já deveria saber há muito tempo. Ele questiona coisas que há tempos atrás seriam inquestionáveis. Ele pergunta para Jesus: você é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro?
você é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? João estava desacreditado do ministério de Jesus. Eu creio, particularmente, que por um lapso. Não acredito que João se desviou ou alguma coisa do tipo. Mas eu acredito, assim, com bastante certeza, que João estava vivendo uma crise de fé. João estava vivendo uma crise de fé. Parece, talvez, que os relatos que ele tinha ouvido a respeito de Jesus não condiziam com a sua expectativa sobre o que Jesus deveria estar fazendo. Vamos entender um pouco daquilo que João esperava de Jesus. Abra comigo lá em Mateus 3, Mateus capítulo 3, versículo 10. Não, melhor. Vamos ler a partir do versículo 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vem depois de mim, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá seu trigo do celeiro, porque queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Aqui João está profetizando sobre o ministério de Jesus. Ele olha para aqueles fariseus, que representavam tudo aquilo que João pregava contra, e ele diz assim: vocês parecem árvores fortes, mas deixa eu falar, o machado está posto na raiz das árvores. Se vocês não produzirem bom fruto, vocês serão cortados e lançados ao fogo. E aí ele continua: vem depois de mim alguém que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui não é fogo do jeito que a gente canta. Santo Espírito vem com fogo, vem com teu fogo, vem com tua glória. Não é esse fogo que está sendo mencionado aqui. O fogo que está sendo mencionado aqui é o fogo de juízo. O fogo que arde e que não se apaga. O fogo que vai queimar a palha. O fogo que vai queimar essas árvores que serão lançadas ao fogo. João tem uma visão de um Cristo que batiza com o Espírito Santo, sim, mas que batiza com fogo. Um Cristo que vai trazer justiça e juízo. Mais do que isso, ele fala que ele tem a pá na mão, que ele vai pegar essa pá e com essa pá vai separar o trigo da palha. Ele vai fazer esse papel de distinguir o bom do mal. O trigo ele guarda no celeiro, a palha ele lança no fogo. Percebe o Cristo que João esperava? Pergunta: ele estava errado quanto a isso? Cristo realmente vai fazer isso um dia? Sim ou não? Sim, Cristo vai fazer isso. Ele vai separar o trigo da palha, ele vai colocar o machado à raiz das árvores, ele vai batizar, tem batizado com o Espírito Santo e vai batizar com fogo. Sim, isso tudo é verdade. Porém, o que João estava vendo? João estava vendo um Cristo que pregava misericórdia e santidade, curas e milagres, enquanto o governo romano ainda continuava lá, enquanto os fariseus e saduceus permaneciam fazendo o que eles estavam fazendo. Parecia que Jesus estava pouco combativo. Talvez seja isso, eu não posso afirmar que foi esse o pivô da revolta de João, mas eu acho que tem mais. É mais do que simplesmente uma quebra de expectativa em relação ao ministério geral de Jesus, ao que Jesus deveria fazer com os outros.
eu acho que tem a ver com o que ele esperava que Jesus fizesse com ele. Jesus, estava lá pregando, curando, ensinando, libertando. E aquele que por tanto tempo preparou o caminho para ele, onde estava? Preso. João conhecia muito bem os escritos proféticos a respeito do Messias. E tem um especificamente lá em Lucas 4, se você quiser abrir. Lucas 4, no versículo 18. Aqui Jesus cita o profeta Isaías. E Jesus aplica essa palavra para si mesmo. Ele fala, isso que o profeta Isaías profetizou, fala a respeito do meu ministério. E olha o que Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Parte do ministério de Jesus era pôr os cativos em liberdade. Pensemos num judeu extremamente literalista com as palavras proféticas, como os judeus são, por sinal. Porque hoje nós olhamos para isso e a gente fala, libertação aos cativos, são os cativos de alma, os oprimidos do diabo. Sim, são, verdade. Mas João poderia olhar para palavras como essa e pensar, eu sou um cativo, eu sou um preso, por que Jesus não vem e me liberta? Será que ele não teria poder para isso? Será que ele não teria autoridade? Gente, por muito menos, Pedro foi preso e foi mandado um anjo para libertar ele lá. Não é problema para Jesus libertar alguém da cadeia, e João sabia disso. João conhecia o seu mestre, ele sabia que Jesus poderia fazer aquilo, mas ele permanecia preso, e de fato, morreu na cadeia. João se frustrou com Jesus, ele esperava algo de Jesus, e ele se frustrou. Ele foi o único na Bíblia que fez isso? Que aconteceu isso? Será? Você consegue pensar em mais alguém? Eu me lembro de Jó. Jó era um homem que amava a Deus, assim como João Batista, um homem justo, íntegro no seu tempo, assim como João Batista. Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos, porque eles talvez poderiam ter pecado. Ele não sabia se eles tinham pecado, mas ele era tão zeloso, que se talvez eles tivessem pecado, já estou aqui oferecendo sacrifício. Diz que ele levantava cedo e passava o dia inteiro fazendo isso. Jó era um homem justo, que nunca tinha defraudado ninguém, que nunca tinha adulterado com sua esposa, que nunca tinha pecado gravemente contra o seu pecado. Claro que ele pecou, mas era um homem justo. E o que ele experimentou? Da parte de Deus. Mas foi Satanás que fez, verdade. Mas quem permitiu que Satanás fizesse? Deus. O que ele experimentou? Tem uma frase muito interessante do Guilherme Nunes, pastor Guilherme Nunes. Ele diz assim que Jó é o exemplo de alguém que decidiu viver Provérbios e acabou experimentando Eclesiastes. Ele decidiu viver a justiça e a sabedoria de Provérbios, mas mesmo assim, ele experimenta Eclesiastes. Eclesiastes é o livro que diz que não é sempre o cavalo mais rápido que ganha a corrida. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre o justo experimenta coisas boas, e nem sempre o ímpio experimenta coisas ruins. Quantos ímpios você vê por aí afora, vivendo do bom e do melhor? E quantos justos você vê por aí afora, passando apertado?
Jó viveu isso. Aí a gente fala sempre, né, a gente lê aquele versículo, logo do início de Jó, que diz assim, que o Jó não pecou contra Deus em suas palavras, e a gente fala, ele não sentiu nada, né? Ele passou por isso tranquilamente. Pelo contrário, são 38 capítulos de puro sofrimento. De Jó falando que preferia ser um aborto. Olha que grave isso. Que ele amaldiçoava o dia que ele tinha nascido. Jó chamando Deus para um tribunal e falando, Deus, eu sou justo. Eu queria que tivesse alguém, isso na época, né, contextualizando, julgamentos, muitas vezes o juiz colocava a mão sobre a cabeça do réu e a mão sobre a cabeça do acusador. E isso simbolizava que ele estava mediando o que estava acontecendo entre os dois. E ele falava, Deus, eu queria que tivesse alguém que colocasse a mão na minha cabeça e a mão na cabeça do Senhor, para o Senhor entrar em juízo comigo, porque eu estou seguro da minha justiça. Jó era extremamente frustrado com Deus. Eu te servi a minha vida toda, e o Senhor me devolve isso. E sabe o mais interessante? O mais interessante é a resposta de Deus. A resposta de Deus para Jó. A gente pensa que no final, ele vai chegar para Jó e vai dizer assim, Jó, era tudo um teste. Jó, foi Satanás que chegou para mim e falou, e eu tinha que te testar para provar se sua fé era verdadeira. Mas foi isso que Deus fez? Foi isso que Deus fez com Jó? Claro, é verdade, ele duplicou tudo que Jó tinha antes, 2 vezes mais ele ganhou, tudo isso é verdade. Mas qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi, Jó, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu criei tudo isso aqui? Quem era você? Quem era você? O que Deus fala aqui com Jó é, Jó, eu sou Deus, e eu não estou aqui para atender às suas expectativas. Eu estou comprometido com o meu plano. Eu estou comprometido com o meu plano. E o meu plano para você, Jó, era esse. O meu plano para você era esse. Meus irmãos. Abra comigo lá em Romanos. Um texto que a gente cita e recita com bastante frequência. Romanos 9. Não, Romanos 11, desculpa. Romanos 11, no versículo 33. Diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Vamos pensar no que esse texto está querendo dizer. Os caminhos de Deus são insondáveis. Os juízos de Deus são inexplicáveis. Isso quer dizer o quê? Quem consegue entender plenamente a Deus? Nós não podemos compreender, olha essa palavra, compreender é o quê? É colocar dentro de alguma coisa. Nós não podemos compreender Deus nas nossas caixinhas, naquilo que a gente acha que sabe. Se você acha que conhece a Deus, você não conhece como deveria. Se eu acho que conheço a Deus, eu não conheço como deveria. Sempre há mais a conhecer. Ele é um rio cujas águas sempre estão fluindo. Sempre há mais para conhecer. Mas isso, ao mesmo tempo que é lindo e maravilhoso, é assustador. Porque nós nunca vamos poder dizer assim, eu entendi Deus, saquei Deus. Agora eu sei como Ele age. Agora eu sei como Ele trabalha. Você não sabe como Ele trabalha. Eu não sei como Ele trabalha. Os caminhos de Deus são insondáveis, são inexplicáveis. Ninguém conheceu a mente do Senhor, é o que Paulo está dizendo.
a mente do Senhor. Meus irmãos, se Deus não fosse infinitamente mais incompreensível, inclusive, do que aquilo que nós podemos compreender, Ele não seria Deus. Ele seria uma coisa menor do que Deus. Mas é justamente o fato dele ser muito maior, muito mais excelso, muito grande, que faz Ele ser Deus. É isso que Ele é. E nós não podemos colocá-lo nas nossas caixinhas. Como disse C.S. Lewis no seu livro As Crônicas de Nárnia, Aslan, que é a representação de Deus no livro, não pode ser domado. Ele é um leão. E a gente não pode domá-lo. Aslan não pode ser domado. E olha o que diz aqui no versículo 35. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Isso me lembra muito algumas coisas que a gente faz. A gente faz isso. Eu já fiz isso várias vezes. A gente lê: se vocês me ouvirem, me obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. A gente lê isso. Aí a gente está lá, ouvindo e obedecendo, ouvindo e obedecendo. E nada do melhor dessa terra chegar. E a gente quer fazer o quê? Colocar Deus contra a parede. Deus, mas o Senhor prometeu. Deus, mas o Senhor me disse que se eu te ouvisse, que eu te obedecesse, eu comeria o melhor dessa terra. E eu não estou comendo. Aí Deus olha e fala: você está querendo me colocar contra a parede? Eu estou te dando exatamente o que você precisa ter, nesse exato momento. Confie. Deus, mas eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir as promessas do Senhor na minha vida. E você não sabe se talvez as promessas dele já se cumpriram e chegou a hora de você morrer. A hora de eu morrer. A gente não sabe disso. A gente não tem um script que é passado no início da nossa vida e fala assim: vai acontecer isso e isso. A gente não sabe. A gente não sabe. Deus está acima do nosso entendimento. João Batista, voltando lá para Lucas 7. João Batista recebe uma resposta de Jesus. Jesus olha para ele e não fala: vou lá te libertar da cadeia. Não. Ele não diz: vou desbancar o Império Romano agora, vou botar esses fariseus para correr, vou chegar com machado, pai, tudo fogo e... Não. O que ele diz? Olha só, João. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. Deus nos mostra que o plano dele é diferente do nosso. Deus nos mostra que Ele nunca parou de agir. Ele mostra a João uma outra perspectiva. Ele mostra a João que: João, olha só, você está olhando para esse lado aqui. Você se frustrou porque você estava esperando isso. Agora abra o seu coração. Olhe para isso aqui. Olhe para o que eu estou fazendo. Pare de olhar para o que você queria que eu fizesse e não fiz. E comece a olhar para o que eu estou fazendo. Sabe, meus irmãos, talvez você não esteja vivendo isso, exatamente aquilo que você planejou, mas Deus está fazendo algo na sua vida. Deus está agindo, e a história que Ele planejou para você é linda, mas é linda da perspectiva dEle. É como aquela história do tapeceiro. O tapete, quando ele está sendo tecido, de cabeça para baixo, ele é feio, ele é esquisito. Mas quando termina a obra, e aí se vira o tapete, ele é lindo. A obra que Deus faz na nossa vida, muitas vezes, passa por caminhos difíceis. Por caminhos difíceis de compreender, inclusive. Mas quando Deus olhar, no final da nossa vida, e quem sabe, né, não sei, nós, quando chegarmos lá e olharmos para trás, nós vamos ver: Deus esteve comigo. A forma dele de agir é melhor do que a minha. Ainda bem que não sou eu que escrevo a minha história. Ainda bem que não sou eu que escrevo aquilo que eu devo viver. É melhor deixar a caneta com Ele. É melhor. Deus é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Deus sabe o que está fazendo. E aí a gente entra
uma situação complicada. Porque por um lado a gente percebe Deus é bom, isso é inegável. A vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Mas aí eu olho para a minha vida e não parece tão bom, perfeito e agradável. Não parece tão legal assim. E aí, como lidar com essa frustração? Eu queria falar um pouco sobre essa frustração num texto de Romanos 9:33. Romanos 9:33. Aqui está sendo citado o texto de... Não estou conseguindo achar aqui, eu não anotei. Sendo citado um texto do Antigo Testamento, um texto profético, que fala sobre Jesus. E está escrito aqui no versículo 33. Como está escrito? Eis que ponho em Sião, está falando de Jesus, uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. E aquele que nela crê, não será envergonhado. Espera aí, vamos lá. Está falando de duas coisas aqui. Está falando que Jesus vai ser para Sião, ou em Sião, melhor dizendo, uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Parece certo isso? Esquisito, né? Falar que Jesus vai ser uma pedra para a gente tropeçar. Mas ao mesmo tempo diz embaixo, aquele que nela crê não será envergonhado. Ou seja, o que a gente entende disso aqui? Que por um lado, quando você tropeça numa pedra, é culpa da pedra que você tenha tropeçado? É a pedra que chegou assim, deu uma redadinha para o lado e aí você tropeçou? Meus pais me contam, eu não lembro, né? Meus pais me contam que quando eu era mais novo, e eu batia em alguma coisa, tipo, batia na mesa, tropeçava em algum lugar, eu virava para a mesa e eu falava, mesa feia! Cabeça de criança, né? Você olha para a mesa e fala, mesa feia. Mas a mesa não fez nada, ela estava lá parada. Ela estava quieta lá no canto dela. Mas eu bati na mesa. É a mesma coisa aqui. Jesus está, entre aspas, tá? Parado. Cumprindo os planos dele para a terra. Cumprindo os planos dele para a sua vida. Cumprindo os planos dele para a minha vida. Ele não falhou. Porém nós, por desatenção, como se fosse uma pedra, né? A gente tropeça por desatenção, tropeça por desleixo. A gente, por colocar nossas expectativas nas coisas erradas, e do jeito errado, nós acabamos tropeçando. Não é que Jesus nos fez tropeçar. Não é que Jesus nos frustra. Mas é que nós colocamos a expectativa no lugar errado. Mas aquele que nela crê, não será envergonhado. Meus irmãos, a resposta para a frustração, no final das contas, é a fé. Por que a fé? Porque é necessário fé para fazer como Pedro fez, abrir mão, no nosso caso aqui, das expectativas, abrir mão do controle e ir para a água, e esperar caminhar por cima dela. É necessário fé para abrir mão do controle, do que a gente acha que vai ser melhor para mim, do que eu acho que vai ser melhor para a minha vida, do que eu acho que vai ser melhor para tal pessoa, do que eu acho que Deus deveria estar fazendo no Brasil. E começar a olhar, peraí, deixa eu confiar que Ele está fazendo algo muito melhor do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu imagino. Ele está fazendo algo muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. Permita-se surpreender com a história que Deus está escrevendo para você. Nós temos que nos permitir olhar para o que Deus está fazendo e falar, uau, é totalmente diferente do que eu faria, mas é por isso que o Senhor é Deus e eu não sou, porque eu faria de outro jeito, mas o jeito que eu faria, daria errado, mas o jeito que o Senhor está fazendo, dá certo. Será que nós vamos nos apegar às nossas próprias convicções e conceitos errados sobre Deus, e acabar entrando em crises de fé, atrás de crises de fé, atrás de crises de fé? Ou será que nós vamos nos permitir entrar numa jornada de conhecer a Deus pelo que Ele é?
de olhar para o que Deus está fazendo e reconhecer: é o Senhor. É o Senhor que está fazendo isso. É a bondade do Senhor que está fazendo isso. Está doendo, está machucando. Eu estou preso. Trabalhei a minha vida toda pelo Senhor, mas eu estou preso. Mas Deus não parou. Deus permanece agindo. Deus permanece trabalhando. E no final, os propósitos dele para a nossa vida são muito melhores do que os nossos próprios planos. Vamos dizer: Deus, eu não entendo porquê, mas o Senhor é mais bondoso e mais sábio do que eu. E eu confio. Eu confio no que o Senhor está fazendo. Eu não entendo e nem preciso entender, mas eu confio. Eu confio. É assim que se vence a crise de fé. É assim que se vence a frustração. Com confiança, com fé. Amém? Vamos orar? Se você quiser curvar a sua cabeça. Espírito Santo, nós reconhecemos que muitas vezes, Pai, nos frustramos com o Senhor. Não porque o Senhor falhou, não porque o Senhor errou, ou mesmo que o Senhor faz alguma coisa para nos frustrar, mas nós colocamos as nossas expectativas no lugar errado, Deus. Nós esperamos coisas do Senhor que o Senhor nunca prometeu nos dar, e por isso nos frustramos. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor refresque a nossa visão, que o Senhor refresque os nossos olhos, para que possamos ver aquilo que o Senhor realmente está fazendo, para que possamos observar, Deus, que o Senhor nunca parou de agir, que o Senhor nunca parou de trabalhar. Meu Deus, que nós possamos reconhecer a bondade do Senhor, mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio a momentos que parece que fomos abandonados pelo Senhor. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa. Essa é a promessa do Senhor: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a promessa do Senhor para nós. Obrigado, Deus, por não nos abandonar. Obrigado, Deus, porque o Senhor está escrevendo uma história linda para mim e para os meus irmãos. Obrigado, Deus, porque nós não somos Deus, nós não saberíamos fazer isso que o Senhor faz, mas o Senhor é Deus, e queremos confiar plenamente a nossa vida no Senhor, plenamente a nossa vida no Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Glória a Deus, Dani. Vamos ficar de pé, gente? Olha para quem está do seu lado, diga assim: Deus não vai te frustrar nunca. Mas você, cuidado. Meu irmão, eu fiquei pensando, enquanto o Dani estava falando, quantas pessoas que a gente vê na Bíblia, como Abraão, por exemplo. Deus chega para Abraão, Abraão tinha 75 anos, ele faz uma promessa e vai ter um filho. Joia. Só demoraram 25 anos. Só vai ter o filho com 100. Improvável. A Sara já não consegue mais ter filho, eu também já não estou lá essas coisas. Como é que eu vou ter agora? Pois é, eu quero agora, Abraão. Não era quando você estava achando que podia, não. É quando eu acho que você pode. É no momento certo. Eu fico pensando, irmãos, outros homens como Naamã. Naamã foi um general poderoso da Síria, e ele foi a Israel em busca de um milagre, porque falaram sobre o profeta. Ele chega na casa do profeta, o profeta não sai nem de casa para receber, e ainda manda ele se lavar no rio. 7 vezes você vai mergulhar. Ele sai de lá chateado, porque ele mesmo diz: eu imaginava que ele viria até mim, agitaria a mão e eu ficaria curado. Ele sequer sai de casa. Então é isso, irmãos, que Deus falou conosco nessa noite. Vamos guardar no nosso coração. Se Deus fosse fazer exatamente como a gente quer ou queria que Ele fizesse, a gente que está se colocando no lugar de Deus. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Obrigado, Dani, Deus abençoe. Vamos orar. Querido, eu queria fazer um pedido a você: compartilhe, vá lá no canal do YouTube. Nosso canal está com um número de inscritos muito bom.
Mas quem sabe você ainda não se inscreveu. Mande as mensagens que você sentiu que Deus falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Assim você ajuda o nosso canal a crescer. Amém? E a palavra de Deus a chegar em outros lugares, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai, graças te damos. O Senhor é Deus e não homem. Ah, Deus, quantas vezes o homem acha que pode dizer para o Senhor como o Senhor tem que fazer. Quantas vezes nós já imaginamos que o Senhor deveria agir de determinada maneira, e quando o Senhor não fez como a gente achou, a gente ficou chateado, a gente ficou triste. Oh Deus, nessa noite o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor não frustra ninguém. Nós é que erramos porque criamos uma expectativa do nosso próprio coração. Deus, ajuda-nos a sermos pessoas que confiam no Senhor, a sermos pessoas que realmente entregam o caminho ao Senhor, confia no Senhor, e é o Senhor quem vai fazer as demais coisas. Abençoe-nos, Pai, nessa noite, a sermos essa igreja que olha para Ti e reconhece que Tu tens trabalhado, não como a gente quer, mas da maneira do Senhor. E a maneira como o Senhor trabalha sempre será a melhor. Muito obrigado, Senhor. Nós o adoramos, nós o glorificamos, nós lhe damos graças, inclusive por essa noite, meu Pai, por esse culto, por esse momento tão precioso que passamos aqui juntos como igreja. Ó Deus, podendo louvar o Teu nome, podendo adorar o Senhor pelo que Tu és, e também podermos ser ministrados pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo, e eu te peço, Pai, nesse momento, quando estaremos voltando para as nossas casas, que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos abençoe, nos livre do mal, dê-nos uma noite abençoada, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, sobre todo o povo de Deus, que se encontra espalhado pela terra, hoje e para sempre, amém. Antes de você ir embora, irmãos, eu não posso deixar, eu vi um vídeo esses dias, a gente já está indo embora, mas um pastor chinês, ele disse assim: aqui na China, nós pastores já entendemos que o nosso ministério envolve prisão, uma das coisas que o Dani falava, e ele diz assim: todo pastor, verdadeiramente pastor aqui na China, tem o kit da prisão, para onde ele vai, ele leva uma escova de dente, uma muda de roupa, porque ele sabe que uma hora ou outra vai ser preso. Eu fiquei pensando, se esse negócio pega aqui no Brasil, a gente ia ver quem era realmente chamado ou não. Meu Deus, Deus te abençoe, vá em paz. Obrigado, Alessandra, pela sua presença.